Olá, bem-vindos à primeira edição do Recidades Cast. Eu sou a Juliane Gastaldi e estarei aqui com vocês apresentando uma série de lives e rodadas de conversas com professores e especialistas que integram o programa de desenvolvimento mais completo do Brasil, o Recidades. Nos nossos encontros, iremos compartilhar conhecimento, inovação e práticas de liderança, dando a vocês dicas de aprimoramento da gestão pública, implantação de políticas públicas, como melhorar a comunicação governamental e captar recursos para que a sua cidade se desenvolva de forma sustentável. Por isso, eu convido você, prefeito, secretário, vereador e técnicos municipalistas, a repensar, replanejar e realizar a transformação da sua cidade. Quer saber como? Acompanhe cada série e venha saber mais sobre o Rede Cidades. No nosso encontro de hoje, por exemplo, nós iremos abordar um tema que é essencial para a gestão pública municipal: a comunicação governamental. Comunicação que, quando é feita de forma estratégica, além de levar visibilidade e informação, também conecta o governo à sociedade, trazendo uma sensação de confiança e segurança. E para mediar esse primeiro encontro, eu gostaria de convidar ela, que é especialista em gestão pública, advogada da União, professora, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, mestre em políticas públicas e governo e doutoranda em economia, referência em desenvolvimento de políticas públicas para as cidades e com experiência de mais de uma década junto ao governo federal e ao Congresso Nacional na criação de várias políticas públicas que já chegaram na sua cidade. Doutora Michele, bem-vinda! Olá, tudo bem, Juliane? É um prazer estar aqui, cumprimentando você, cumprimentando todos os que nos assistem. É com uma imensa honra e gratidão que estou participando aqui como mediadora desse programa. Há muitos anos eu labuto na área de políticas públicas, de gestão, tanto no governo federal como no Congresso Nacional, como professora, como pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, e poder trazer esse debate, né, sobre políticas públicas que desenvolvem cidades e que melhora a vida dos cidadãos em cada uma das cidades brasileiras, é um imenso prazer. Obrigada, doutora Michele. E para compartilhar conhecimento, experiências e opiniões sobre o tema, eu vou convidar a nossa professora Vanessa Marques, que é especialista em comunicação governamental, jornalista, consultora e pesquisadora em comunicação política, com mais de 20 anos de experiência junto ao Poder Legislativo e Executivo. Bem-vinda, Vanessa! Olá, meninas, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de debater aí um tema tão importante e cada vez aí mais polêmico, né? Como é que a gente faz uma comunicação institucional, respeitando todas as regras e também sendo eficaz. Muito obrigada pela sua participação, Vanessa, e tu já começou sendo extraordinária, falando sobre comunicação institucional. Comunicação institucional que muitas vezes é confundida pelas autoridades locais com comunicação pessoal. Então, Vanessa, a primeira pergunta já vai de cara. Como planejar uma boa comunicação e como fortalecer a imagem da gestão de forma institucional sem levar para a autopromoção pessoal? Pois é, esse é um grande desafio, principalmente para as pequenas prefeituras, que às vezes não têm uma infraestrutura, né, uma organização ali no setor de comunicação mais atualizado com as regras e principalmente com os desafios aí com esse novo ambiente que é o digital. Primeira coisa que eu sempre recomendo para qualquer gestor que vai dar início a esse processo de estruturação de uma comunicação institucional é que essa pessoa faça aí um diagnóstico da comunicação. Como é que eu estou hoje? Quais são os veículos que eu tenho disponíveis para a comunicação, os recursos financeiros, os recursos operacionais e, principalmente, como eu quero que a minha gestão seja entendida pela população.
Porque o mais importante é que essa comunicação mostre para a população, para aquelas pessoas que vão usufruir, né, das melhorias que esse gestor vai trazer ao longo da sua atuação na prefeitura, como que essas pessoas serão informadas, tanto às vezes de serviços como de melhorias na própria cidade. Então, o principal é a gente fazer um bom diagnóstico da estrutura da comunicação, seja ela financeira, operacional, de veículos de comunicação, para que aí sim, num segundo momento, se estruture um bom planejamento estratégico de como vai ser feita aquela comunicação e aí, num terceiro momento, integrar a comunicação, né? A gente vê hoje, inclusive o governo federal enfrenta esse grande desafio, que é o quê? Integrar a comunicação para que todas as secretarias, todos os gestores, todos os serviços que são oferecidos dialoguem entre si e possam fazer de uma forma que a sociedade entenda que é a prefeitura que está executando e não personalizar a comunicação para um único gestor, que isso, inclusive, é ilegal. Não é permitido pela nossa legislação. Vanessa, eu tenho colocado sempre nas aulas, em conversas, em debates aqui em Brasília, quando tenho a oportunidade de conversar com os prefeitos, vereadores, que as políticas públicas locais, as políticas públicas municipais, elas dão resultados. E muitas vezes a população não sabe o trabalho que está sendo feito de forma institucional. Então, nós muito falamos sobre a imagem do prefeito, a imagem do vereador, ou a imagem de um secretário frente a quando vai se trabalhar uma campanha eleitoral. Mas como fortalecer a imagem da prefeitura, do município? Pois é, nós estamos vivendo agora, Michele, e você que conhece bem o direito, né, a jurisprudência nessas questões, sabe bem que nós estamos enfrentando uma dificuldade com os políticos, porque eles estão muito personalistas. Isso significa o quê? Que eles estão muito mais preocupados com a imagem deles do que com a imagem da gestão do serviço que eles executam. Primeira coisa, isso é muito perigoso, porque as pessoas vão sempre buscar aí fazer essa associação direta, né? E num segundo momento, isso também traz muitos prejuízos para a população, porque a partir do momento que a prefeitura não tem uma marca forte, uma gestão eficiente da comunicação, as pessoas que deveriam ser beneficiadas pelas ações acabam não sendo, porque não são informadas do que está acontecendo. E também, uma coisa que vai dificultar muito a reeleição desse político, ou até mesmo a imagem dele num processo ali de disputas políticas, é que se a prefeitura não está sendo eficiente, o prefeito também vai ter aí, de certa forma, a sua imagem atingida, ou seja, ele vai perder um pouco a credibilidade com relação às pessoas, porque as pessoas vão dizer, olha, a prefeitura não funciona, o prefeito é ruim, independente da comunicação que ele exerça. Então, isso é muito importante que a gente aí fique atento. E aí, no segundo momento, eu sempre digo que quanto mais forte for a comunicação daquela prefeitura, mais fácil vai ser aquele gestor continuar a trajetória política dele, a trajetória profissional, porque nem tudo, né, está focado aí nas disputas políticas, mas até a própria gestão dele vai ser muito melhor analisada, validada pela população, porque a população vai entender que aquela cidade vai criar aquele espírito ali, que a cidade está crescendo, que a cidade está se desenvolvendo, e isso é bom para todo mundo. Além de ser bom para a população, é muito bom para todo mundo que participa desse processo aí dentro da prefeitura. Vanessa, aproveitando esse enganche das políticas públicas, muita gente se fala sobre fazer uma comunicação governamental, institucional, para que o prefeito mostre os resultados da sua gestão. Mas há uma outra face da comunicação governamental muito importante, que é o engajamento da população para que usufrua, use e traga um respaldo da prestação de serviços públicos do município. Como engajar um programa de política pública, saúde, educação, desde pagamento dos impostos, recolhimento do lixo e todas as funções de serviços públicos municipais, e a população engajar nessa prestação de serviço público. Esse é um ponto importante, né? Que o digital deu ao gestor a oportunidade aí de levar de forma muito mais rápida, com custo bem mais baixo, a informação, o serviço
né, que está sendo executado pela prefeitura. Inclusive, está na legislação que essa é uma das funções da comunicação institucional. Ela tem que prestar esse serviço informativo à população. E aí, o grande desafio é fazer com que essa informação chegue em quem vai ser, né, diretamente afetado ou beneficiado por aquele serviço. O que eu sempre digo é que a gente precisa, de uma forma muito estratégica, fazer um mapeamento dos públicos. Não adianta pensar uma campanha, por exemplo, de vacinação, sem que a gente analise quem será beneficiado, com quem a gente precisa dialogar. Por exemplo, se a gente vai fazer uma campanha de uma prefeitura que precisa vacinar crianças de 0 a 5 anos, essa campanha tem que dialogar com que público? Com as mães, né? Tem que falar com a mãe para que a mãe leve aquela criança ali até o posto de saúde. Se a gente vai fazer uma campanha de vacinação, né, para as pessoas acima de 65 anos, o perfil já é completamente diferente. O tom dessa campanha, a forma como aquele conteúdo vai ser veiculado, seja no ambiente digital, seja no ambiente impresso, offline, por assim dizer, né, nos jornais impressos e tudo isso, é totalmente diferente. Então, a gente precisa entender que comunicação é um processo que passa por meio de uma boa análise, né, do momento da comunicação, passa pelo mapeamento do público e também depois a gente vai construir esse conteúdo para dialogar, ou seja, para levar essa mensagem àquela pessoa que a gente vai tratar. E é muito diferente fazer uma campanha para um jornal impresso, para uma rádio, para a televisão, e para, por exemplo, para o ambiente digital, né? McLuhan já dizia há muitos e muitos anos que o meio é a mensagem. Ou seja, a gente precisa estudar esse meio, a gente precisa entender em que meio essa campanha será veiculada. A gente vê aí, trazendo aqui para o ambiente mais nacional, que nos ajuda a entender esse momento, a questão do governo federal. O governo federal lançou uma campanha muito conhecida, né, que era o Desenrola, que era para você aí tratar, né, de pagar as contas. Vamos lá para o português, você ir lá, pegar as dívidas, pagar as contas. Só que qual a dificuldade do governo federal naquele momento? Ele lançou uma campanha muito mais jovem, né, muito mais descontraída do que as pessoas, de fato, que precisavam acessar aquele programa, que eram pessoas acima ali dos 45 anos. Então, essa incompatibilidade da linguagem, independente do meio, com o serviço que está sendo prestado pela prefeitura ou pelo governo federal, estadual, precisa estar muito alinhada. Então, a gente precisa fazer um estudo muito sério, né, e muito profundo de como a comunicação vai ser executada para que ela tenha efetividade. A efetividade num processo de comunicação, atrair as pessoas para que participem, comente e vá até o posto de saúde, por exemplo, tomar a vacina ou vá quitar as dívidas, vai depender muito da forma como essa comunicação vai ser aí produzida. Então, eu acho que o essencial quando a gente fala em integração, em engajamento, em relacionamento da gestão com o público é entender que público a gente está querendo dialogar naquele momento, porque a segmentação do público hoje ela é essencial. Então, a gente precisa fazer esse estudo de forma bem detalhada. Vanessa, eu gostaria até de aproveitar um gancho do que tu está falando e mencionar também a respeito da gestão participativa, porque a comunicação governamental ela caminha lado a lado com a gestão participativa. O governo local sempre quer que cada vez mais a sociedade participe dos projetos, das ações, das iniciativas e implementação de políticas públicas, mas às vezes por não ter uma comunicação tão clara e eficaz, a sociedade acaba não compreendendo a mensagem que o governo quer passar e acaba não participando das ações, não tomando ciência ou então conhecendo de uma forma totalmente inversa, com uma mensagem totalmente inversa ao que o governo quer passar. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta nas prefeituras, principalmente aquelas prefeituras que têm poucos recursos para investir na comunicação. É a questão de lidar com o público que ela está executando a ação. Às vezes o prefeito faz uma gestão maravilhosa, mas essa sensação, esse resultado da gestão não chega até a população, que acaba sentindo que sempre não está tendo as suas demandas atendidas. Então é por isso que o papel da comunicação hoje, numa gestão, ele é um dos pilares mais importantes, claro, dentro de uma comunicação responsável, dentro das regras eleitorais, dentro das regras,
né, da improbidade administrativa, para que a gente possa, de fato, cumprir a legislação. Mas ela precisa ser capaz de mostrar para a população o que está sendo executado e beneficiá-la com essa execução. Né? Não adianta a gente, por exemplo, lançar uma campanha de vacinação e ter 10% de adesão. Além de um recurso público mal gerido, um recurso público que vai acabar aí, sendo mal gasto, a gente ainda vai ter uma população sem a vacina, por exemplo, que é um ponto que deveria estar na prioridade daquela gestão. Indo para a educação, né? Se a gente abre várias vagas aí, por exemplo, para creches, né, na rede pública, e você não consegue informar aquelas mães que estão com filho naquela idade de que tem novas vagas, a gente não vai conseguir fazer com que essa população seja atendida. Então, ela vai continuar achando que aquela gestão não prioriza as necessidades dela a partir do momento em que não houve ali aquele relacionamento, aquela informação chegando até o público. E aí a gente pode trazer inúmeros exemplos dessa distoância entre o que é executado e como a população percebe essa execução, quando não há um diálogo. Por exemplo, acontece muito da prefeitura fazer um grande processo de recapeamento da cidade, faz a cidade toda ser recapeada, mas ela não conversa com a população sobre os transtornos que serão gerados num primeiro momento, para depois você usufruir daquele serviço que vai ser efetivado. O que acontece? A população já chega, é surpreendida por aquele transtorno, independente de como ficará depois, ela já vai ficar com aquela imagem ruim de que foi uma obra mal executada, de que a obra era ruim, que ela não deveria ter sido feita, não naquele momento, e por aí vai. Por quê? Porque faltou comunicação, faltou ali um processo de informação para o cidadão. Faltou a capacidade da prefeitura de explicar o que foi pensado, o que foi planejado, como será executado e, especialmente, os benefícios que serão gerados para aquela população diante daquela ação. Então, o que a gente vê muito nesses 20 anos de experiência, né, lidando com muitas prefeituras de médio, grande porte, né, e pequeno porte também, a gente vai vendo essa dificuldade de fazer com que as campanhas de comunicação tragam esse relacionamento mais próximo com a prefeitura. E isso acontece em várias cidades Brasil afora. Então, se pudesse deixar aqui uma dica para a gente conseguir vencer esse desafio, era isso, sempre fazer a comunicação planejada. A gente vai deixando tudo, fazendo naquele momento, olha, vai ter uma obra aqui, bota uma placa e acha que é comunicação. E isso vai trazendo muito mais transtornos, problemas e uma imagem negativa da gestão do que, de fato, trazendo benefícios para o gestor e para a população. Vanessa, pegando a continuidade, sempre quando eu posso, né, nas aulas, eu falo, não só os prefeitos, os secretários, gestores, não só a assessoria de comunicação do município tem que vir fazer os cursos de comunicação política. Todos da prefeitura precisam entender a comunicação governamental, porque ela é um meio de instrumento, inclusive, de potencialização das políticas públicas. A comunicação governamental não é a cereja do bolo, ela é um instrumento. Eu preciso da comunicação governamental para que a política pública seja efetivada, ela seja eficiente. Então, Vanessa, quem precisa estar aprendendo a comunicação política governamental, como que eu posso fazer uma estruturação, como que funciona um planejamento para uma secretaria, um planejamento para uma prefeitura, como que funciona esse uso das redes digitais? Fala um pouquinho dessa estruturação na prática de uma atividade de comunicação nas secretarias aí do governo municipal. Então, hoje, todo mundo comunica, né? Especialmente nesse ambiente digital, gente, que proporciona a todos receber informação e gerar informação, né? Então, hoje não é como antes, né? A televisão, você passava ali uma propaganda ou uma comunicação institucional, a pessoa assistia e pronto. Agora não, ela participa dessa comunicação, ela pode comentar, ela pode compartilhar, ela pode fazer um react ali, criticando ou elogiando aquela campanha. Então, essa interação exige que todo mundo saiba comunicar bem e entender os limites da comunicação institucional. Então, o que eu venho defendendo, né, ao longo desses anos, tratando da comunicação, né, nas aulas também, nos cursos que eu já ministro aí por muito tempo
com relação a esse tema, Michele, eu sempre reforço que esse tipo de curso, né, que a gente está promovendo não trata apenas do gestor, do chefe da comunicação, ou até de alguém ali mais próximo do prefeito, ou até mesmo o prefeito. Isso engloba toda a comunicação. Então, os secretários, né, os chefes de setor, né, as pessoas que executam políticas públicas, porque elas precisam também saber se comunicar. Então, não adianta a gente ter um secretário de saúde muito bem avaliado, que faz o seu trabalho de forma muito eficaz, mas a gente não conseguir fazer com que ele seja um comunicador, que ele comunique às pessoas o serviço que ele está executando. E não é só, gente, a comunicação ali nos veículos da prefeitura, é no dia a dia também da população, especialmente aí em municípios médios e pequenos. A gente vê que a população é muito próxima das pessoas que estão ocupando a prefeitura. Então, é essencial que ela entenda de comunicação também, para que ela possa fazer a comunicação no dia a dia, né? No WhatsApp, nas redes sociais pessoais dela também, além dos veículos ali da prefeitura. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que capacitar o máximo de pessoas que seja possível dentro daquela gestão. E a segunda coisa é que a gente tenha uma equipe que vai executar a comunicação institucional muito bem capacitada, tanto sobre o aspecto da legislação, como das regras da comunicação digital, da comunicação eleitoral, da comunicação política. Por quê? Para saber o que pode e o que não pode ser executado. Então, é essencial, na minha visão, que a gente possa trazer o máximo de pessoas possíveis para um curso, que pode ser digital, que pode ser também, né, no offline, no cara a cara aí também, mas que a gente possa o quê? Permitir que mais pessoas estejam integradas com a comunicação. E aí, Michele, uma coisa que eu acho essencial: comunicação é para todo mundo, independente da função que ela execute, porque todos nós estamos a todo momento nos comunicando. Então, se, por exemplo, a prefeitura está fazendo uma grande campanha, né, para estimular a população ali daquela região a fazer a separação do lixo, não adianta a gente ter, por exemplo, uma pessoa lá que trabalha na prefeitura e na casa dela ela não está executando aquela ação. Por quê? Porque aquela pessoa faz parte do organograma da prefeitura. Ela é a cara da prefeitura. Então, se ela não faz, de certa forma, ela está comunicando o quê? Uma incompatibilidade. Ela está comunicando de forma negativa com aquele público. Então, quem está ao redor dela vai ser contaminado por esse comportamento. Se ela entende de comunicação, se ela está antenada com o que a comunicação está fazendo, ela vai também mudar o hábito dela e mostrar que o que a prefeitura está propondo é bom para todo mundo. Então, não é só uma questão de comunicação, de mostrar o que está sendo feito, mas de mudança de comportamento, tanto de quem está na prefeitura como da população, porque a gente tem a capacidade de influenciar as pessoas que estão no nosso entorno, as pessoas que nos conhecem. Então, se a prefeitura capacita as pessoas que estão ali no entorno, né, que estão ali os servidores, que vão ficar em outras gestões, se ele consegue fazer uma mudança de mentalidade naquela prefeitura, isso é bom para todo mundo, principalmente para o município, que vai fazer uma gestão dos recursos públicos e também uma gestão da estrutura pública de forma muito mais eficiente. Ganha todo mundo. Vanessa, tu foi muito pontual agora, no sentido de atrelar tanto o conhecimento técnico quanto a habilidade humana em lidar com os problemas no dia a dia. Porque a gente está falando de comunicação governamental, mas comunicação na gestão pública não se trata apenas de falar sobre obras, infraestrutura, falar sobre recursos, mas também falar sobre pessoas. E é importante que o líder e a equipe de governo se conectem e tenham a mesma linha de comunicação com a sociedade. Então, tu foi muito precisa nesse sentido. E isso é muito comum nas cidades de pequeno porte, aonde a comunicação interpessoal é muito mais forte do que o digital. Sim, com certeza, porque a gente vê que a comunicação, a gente hoje parece que tudo envolve o digital. É claro que o digital passa todo dia, a cada instante, ter muito mais espaço na vida das pessoas. Mas o dia a dia dos municípios, das cidades pequenas, é ali na cara a cara, né? A pessoa sai ali, vai na padaria, ela vai na farmácia, e tudo geralmente a pé, então ela cruza com uma pessoa, cruza com a outra. E esse modo de viver o Brasil, que não é só as capitais, que não é só esse modelo que a gente vê na televisão, existe um Brasil diferente, né? No viver o Brasil, né? Eu que já rodei muitas cidades do Brasil, conheço todas as capitais, andei mais de
3 mil municípios aí ao longo da minha carreira, conheço o Brasil e sei que o Brasil hoje tem uma comunicação muito também do cara a cara, né? Que a gente, quando olha as redes sociais, parece que ninguém mais se vê, né? Mas não é bem assim, tá, gente? Nos municípios pequenos, a gente ainda se encontra, bate papo, toma aquele cafezinho no final do dia ali na padaria. E aí é importante que todos tenham uma comunicação assertiva, né? Em momentos de polarização, por exemplo, quanto menos você tratar a comunicação para agredir, para gerar conflito, né? Para estimular, por exemplo, a agressividade de outros grupos, melhor. Então, essa questão de saber lidar com o ser humano, saber se comunicar de forma assertiva, ter uma oratória que, de fato, aproxime as pessoas, é essencial. Tanto para o gestor, ali, o secretário, o seu substituto, como também os servidores que estão ali, que são a cara da prefeitura no dia a dia. Então, a gente tem que pensar na prefeitura como um organograma que envolve várias pessoas e não só aquele primeiro escalão, por assim dizer. É claro que o primeiro escalão ele é mais visto, ele é mais lembrado, ele tem ali como eu diria, uma imagem mais forte sobre ele, né? As pessoas estão mais atentas, por assim dizer, ao comportamento. Mas todos são vigiados, entre aspas, né? Eu tenho certeza que você aí já ouviu, assessor de secretário, o cidadão, a pessoa que trabalha na prefeitura fez isso. Então, todas as questões acabam envolvendo a imagem da prefeitura, a marca da prefeitura, a marca daquela gestão. Então, é essencial que se passe também uma forma de que as pessoas convivam melhor, que não haja assédio moral, né, que a gente diminua os conflitos na gestão pública. Porque se as pessoas estão vivendo melhor naquele ambiente, que ela passa a maior parte ali naquele espaço, o resultado da gestão também vai ser muito mais positivo. E em vários cursos que eu ministro, Juliana e Michele, só para completar, Juliana e Michele, eu vejo muito que os gestores que entram, por exemplo, nova prefeitura, têm muita dificuldade de mobilizar os servidores para aquela gestão. Porque acaba toda de 4 em 4 anos, é outra pessoa, muda tudo de novo. Até menos, né? E o servidor fica desanimado, ele fica ali naquele modo parado, né? Ele executa o serviço dele, mas ele não está com aquela força, aquela energia de mudança. Então, por isso que eu sempre digo, como resolver isso? Treinamento. Como resolver isso? Capacitação. A gente precisa trazer essa gestão para o seu lado. Se o prefeito não se torna líder desses servidores, ele vai ter ali um impacto na capacidade dele de gerir, de ser, né, de executar as ações dele. Então, é importante que ele ganhe também esses servidores que estão ali fixos na prefeitura, né, que passa a gestão, ele vai continuar ali. Então, é importante também esse processo de entender que quando ele entra, já há um corpo, já há uma cara naquela prefeitura. Vanessa, muito bom. Eu recebo muito também as perguntas assim, doutora, quais são os canais mais importantes que eu tenho que trabalhar para mostrar transparência, reputação, integridade? Quais são os canais hoje no Brasil, Vanessa, que você considera importantes para que o município demonstre essa reputação, essa integridade, e que ele também consiga ter uma melhor comunicação? É o site, é o portal da transparência, um canal pelo WhatsApp? Quais são os canais que hoje, você que milita aí no Brasil inteiro, conversando com municípios de todo o Brasil, são os mais adequados, né, para exercer essa comunicação governamental? Então, essa é uma questão importante, né? E que é a dúvida aí de muitos gestores, né? Como é que resolve essa questão? Às vezes a prefeitura não tem estrutura para estar em todas as redes sociais, para estar em todos os veículos, né? Para fazer anúncios frequentes em veículos impressos, rádio, televisão. Então, é preciso, às vezes, fazer, sim, uma seleção de canais. Mas, para isso, ele precisa fazer um diagnóstico de como está a comunicação naquele momento, quais são os recursos financeiros e operacionais que se tem disponíveis para fazer a manutenção, porque não adianta criar uma conta e depois nunca mais aparecer, né, executando conteúdo nela, ou ficar compartilhando tudo em todas as redes, porque cada uma tem as suas peculiaridades e tem seu público também. Então, o que eu sempre acho que é indispensável para a comunicação institucional é um site. Né? Um site atualizado, com informações bem organizadas, porque ainda tem muito interesse da população em buscar esse veículo. Então, é importante ali que tenha todo o organograma da prefeitura, telefones de contato, formas de contactar a prefeitura. Então, é preciso que esse site traga informações diárias sobre o que está acontecendo, tanto na gestão como na cidade. Vai ter uma chuva forte?
vai fazer o recapeamento de alguma avenida importante, vai fazer uma nova campanha, seja para colocar crianças na escola, seja para vacinar, seja para distribuir remédios. Quais são as ações? Então, tudo isso, esse canal institucional vai ser essencial para ajudar nesse processo. E nesse segundo momento, eu usaria o Instagram e o Facebook. Por quê? Porque o Instagram hoje, a maior parte das pessoas no Brasil estão utilizando, é a terceira rede aí com maior número de acessos, então ela ajuda muito nesse processo. E mais ou menos os públicos estão muito misturados entre Instagram e Facebook, que facilitaria aí a comunicação dessa prefeitura que tem poucos recursos. E o Facebook, porque a população acima dos 50, está ainda no Facebook, nos grupos de Facebook. Então, não é uma rede, como muitos ainda acham, que é uma rede que pode ser ignorada, né? Eu acho que o Facebook é muito importante para que essa prefeitura tenha ali como um veículo importante, como um canal de comunicação importante. Mas é preciso atualizar. Não adianta você criar uma página, passar 6 meses sem colocar nada. Por quê? Porque se essa pessoa acessa aquele canal, ao invés dela ter uma visão positiva do que está sendo feito pela prefeitura, ela vai ter uma visão ainda pior do que está no governo. Ela vai dizer, olha, eles não fazem nada, tanto que não publicam nada, a página está abandonada. Então, é preciso ter muito cuidado de quais veículos vão ser escolhidos para serem geridos na comunicação e, principalmente, manter eles atualizados. Que se você chega numa casa abandonada, você não volta. Exatamente. Então, o canal ali de comunicação é a mesma coisa. Se chega lá, não tem nada, está muito desatualizado, as pessoas vão buscar outra forma de se comunicar e de manter contato com a prefeitura. E aí aquele veículo acaba tendo aí um prejuízo na relação da prefeitura com a população. Então, eu acho que é sempre importante, às vezes, assim, sabe, Juliane, a gente não tem as respostas tão fáceis e instantâneas como os gestores querem, porque a gente precisa fazer um planejamento estratégico, precisa fazer um mapeamento do estado atual da comunicação, precisa entender como aquela comunicação pode executar as ações a médio e longo prazo, porque às vezes o prefeito entra com uma super energia, a prefeita quer entrar ali, mostrar, né, que ela venceu, depois ela vai perdendo aquela energia. E isso também é um problema na gestão da comunicação, porque acaba que as pessoas vão achando que naquele primeiro momento ela fez muita promessa, mas acabou não executando. Isso também vai impactar na imagem da prefeita, do prefeito e também na imagem institucional ali da prefeitura. É o que tu pontuou de forma muito precisa, né? Comunicação não é só sobre informar, mas também é uma forma de aproximar, ter uma escuta ativa para construir confiança e transmitir segurança para a sociedade. Doutora Michele, mais alguma coisa para pontuar? Eu acho que a Vanessa, né, é uma professora, comunicadora de tantos anos, né, conhece todos os municípios do Brasil aí, governos. Agradecer a sua presença, agradecer essa participação. E se você pudesse resumir para aquele prefeito que quer fazer uma comunicação, o que você diria para ele? Como ele deve começar? Primeira coisa, decidir como ele quer gerir a comunicação, né? Quem vai ser o responsável por dar a nova cara ali para aquele setor, né? Trazer informação. Então, acho que a primeira coisa é escolher muito bem a pessoa que vai gerir esse setor. E ela tem que ser uma pessoa capacitada do ponto de vista técnico, mas ela também tem que estar capacitada no aspecto emocional, né? Ela tem que saber lidar com a equipe, ela tem que saber lidar com a pressão, né, com possíveis crises de imagem e tudo isso. Então, eu acho que é essencial também ter esse processo, né, de uma boa escolha de quem vai estar ali à frente daquele processo. Segunda coisa, um bom planejamento estratégico, né? Não tem jeito da gente pensar a comunicação com estratégia, com assertividade, sem um planejamento, sem um direcionamento, né? Eu sempre gosto de citar que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Você acaba sendo aí refém dos fatos, ao invés de construir uma imagem assertiva da gestão e, principalmente, né, deixar um legado para a população do papel da prefeitura, dos serviços que são prestados, do relacionamento que deve ter entre a prefeitura e a população. Então, é essencial esse processo também de planejamento, até para ir mensurando também se você está avançando,
né? Se está trazendo melhores resultados as ações que você está executando. E a terceira coisa que eu acho é essa integração dos servidores, das pessoas que fazem parte da equipe temporariamente, aí, né? As pessoas que foram indicadas, e também das secretarias, ou seja, envolver a comunicação tanto de forma interna ali entre todos que estão participando desse processo, como a externa. Às vezes o prefeito está muito preocupado na comunicação externa com a população e esquece que aquele time que está ali, aquelas pessoas que estão participando do processo também precisam ter uma comunicação, também precisam interagir, também tem que ter ali uma comunicação interna muito eficaz, né, muito assertiva, para que essas pessoas estejam motivadas aí a melhorar a qualidade de vida da população naquela região, né, trazer uma prefeitura que execute de fato, né, os serviços que ela é responsável, tanto em questões como saúde, educação, segurança, como também de infraestrutura de forma eficaz e transparente, né? A gente falou aqui muito sobre a importância disso tudo e a gente não pode esquecer, comunicação institucional é sobre informar serviços que estão sendo prestados, dar publicidade da gestão e, principalmente, transparência dos gastos públicos, né? Como está sendo feito tudo isso. Então, isso é essencial para o sistema democrático e também para a gente contribuir para melhorar a vida das pessoas, que eu acho que esse deve ser o espírito de todo mundo que participe desse processo. Muito bom. Ju? Agora a gente pode partir para o encerramento, né? E fica aqui uma mensagem no final para todos os gestores. Que todos vocês entendam que comunicar bem também significa governar melhor. E que quando a comunicação é bem estruturada, ela transforma políticas em resultados visíveis. Resultados que deixam um legado que vai muito além do seu mandato. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade. E para saber mais sobre o programa Recidades, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima!